Olá, boa tarde. Aqui é o Ed do canal Somos Espiritismo, presente no Instagram, YouTube e Facebook. E eu vou falar hoje sobre um tema desse livro aqui, ó, Para Rir e Refletir, de Richard Simonetti. O tema é Vá de Retro. E depois eu quero falar um comentário do que está postado aqui, ó, na Revista Espírita de 1860, abril de 1860. Então vamos lá, né, ao vídeo. Vá de retro. Conta o pessoal da velha guarda em Bauru. Bauru é a cidade onde Richard Simonetti desempenhou suas atividades, né, enquanto espírita. Hoje ele se encontra no mundo espiritual. Então vamos lá. Conta o pessoal da velha guarda em Bauru, meu torrão natal, que na primeira metade do século passado havia um sacerdote decididamente empenhado em erradicar o espiritismo da nossa cidade, onde fincara pé a partir da fundação do Centro Espírita Amor e Caridade em dezembro de 1919. A par das diatribes contra a doutrina espírita, em suas homilias domingueiras, situando-a como incentivada por demônio para infiltrar-se entre os incautos, costumava determinar que as procissões parassem em frente ao SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. Então, espantosamente, exorcizava a respeitável instituição com gestos rituais e palavras pronunciadas em latim, do tipo vá de retro satane. Os fiéis persignavam-se buscando proteção contra as supostas investidas do tinhoso, desalojado de seu reduto. Os frequentadores do centro, quando presentes, contemplavam perplexos e assustados aquela incrível manifestação de intolerância religiosa. Temiam que algum crente mais afoito exercitasse atos de vandalismo em nome da fé. Os tempos mudaram. O espiritismo firmou-se. Tem hoje milhões de adeptos, incontáveis simpatizantes e é respeitado particularmente pela grandiosa obra social que realiza, atendendo à multidão aflita de sofredores. Seus opositores, à exceção dos fanáticos de carteirinha, desistiram de vinculá-lo às artimanhas do demônio. Impossível que Satanás se voltasse contra si próprio, pondo-se a estimular a bondade. Jesus, que enfrentou idêntica acusação de seus adversários, ensinou, e isso está lá em Mateus, capítulo 12, verso 25 e 26. Todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Somente mentalidades retrógradas que negam, que não conhecem e condenam o que não se dão ao trabalho de examinar, imaginam que o demônio dirige um centro espírita. A propósito, leitor amigo, a doutrina espírita faz surpreendente revelação. Demônios são apenas homens, né? Homens e mulheres desencarnados ou as almas dos mortos agindo no plano espiritual de conformidade com as tendências cultivadas na Terra, mas submetidos às leis divinas, que mais cedo ou mais tarde os conduzirão aos roteiros do bem. Por isso fomos criados e Deus não falha jamais em seus objetivos. Saiba, leitor amigo, que o demônio até pode manifestar-se eventualmente em centros espíritas. Conduzido por mentores espirituais, comparece para receber ajuda dentro da melhor orientação cristã. Como ensinava Jesus, os sãos não precisam de médico. Não obstante o progresso feito, há ideias equivocadas sobre o centro espírita, que limitam seu alcance. Pretendem que seja hospital para males físicos e psíquicos, ambulatório de revitalização magnética, caixa postal para correspondência do além,
templo mágico para a solução de problemas existenciais. Pode ser isso tudo para o neófito que busca ajuda, mas para aqueles que procuram respostas aos enigmas da existência humana, sobrepõe-se a características básicas que devem nortear o centro espírita. Ou seja, escola especializada em cursos avançados de vida. Nela temos as lições fundamentais. De onde viemos? Por que estamos na Terra? Para onde vamos? Esse conhecimento envolve preciosas noções sobre as leis que nos regem. Reencarnação. Transitamos indefinidamente por este chamado Vale de Lágrimas em múltiplas existências, até atingirmos um estágio de evolução que nos permita viver em mundos mais aprazíveis. Causa e efeito. Colhemos invariavelmente as consequências de nossas ações, a fim de aprendermos o que devemos e o que não devemos fazer. Sintonia mediúnica. Somos conduzidos por influências espirituais que podem nos elevar às alturas ou nos precipitar no abismo, sempre de conformidade com nossas tendências e iniciativas. A partir desse aprendizado, descobrimos outra função para o centro espírita além de escola: oficina de trabalho. Nessa oficina, o esforço do bem é o elixir mágico para todos os males e o melhor recurso para a nossa comunhão autêntica com Deus. Então essa foi a lição, né, de Richard Simonetti. Fala assim, vá de retro. Então, meus irmãos, um centro espírita, normalmente quando ele é fundado, é porque isso aí realmente é a vontade de Deus que se faz. Não nasce centro espírita assim à torta e à direito, né? Infelizmente não é igual certas religiões que qualquer porta de comércio vira uma igreja, né? O centro espírita não é assim. Então existe todo um propósito, e as pessoas que fundam um grupo espírita, elas estão realmente dispostas ao trabalho. E existem N motivos pelos quais um centro espírita nasce. Desde uma carta psicografada em que um grupo mediúnico é conduzido a isso, né, a essa ideia, ou até outros motivos em que há inovações que devem ser feitas e que num grupo espírita anterior não era possível, né, não tinha espaço, entre outras coisas, né. A verdade é que o espiritismo hoje ele ajuda milhões e milhões de pessoas, não só com ajuda física, né, com alimentos e tudo mais, mas também ajuda com consolo, um conforto, um encorajamento com palavras, né, de otimismo e dedicação. Ajuda-nos a resolver esses problemas, essas questões da vida, de cunho filosófico, né, igual foi falado lá no livro, na história, de onde nós viemos, por que estamos aqui no planeta Terra e para qual mundo nós vamos. O Espiritismo nasceu praticamente em 1857, quando Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor francês, emérito professor francês, tomou conhecimento das chamadas mesas girantes e, como ele era assim, muito cético, com muito custo ele começou a frequentar as reuniões e descobriu que tinha algo a mais do que apenas um simples efeito de mesas dançantes, girantes. Então ele via efeitos miraculosos e também via que a reação das pessoas, né, eram reações assim que realmente colocavam essas questões de uma maneira funesta, né, uma maneira assim vulgar. Até que ele começou a fazer perguntas sobre, por exemplo, se ele poderia conversar com Sócrates. Aí veio uma resposta dizendo que sim, né, que inclusive Sócrates estava presente na reunião porque ele trazia Sócrates sempre no seu pensamento. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor Rivail, pois é. Então depois que ele viu todos esses fenômenos aí, e o espírito se manifestou, porque nessa hora já se escrevia por meio de uma cestinha, que eles adaptavam lápis no cabo da cesta, o espírito se manifestou e agradeceu a ele por ele elevar o nível das reuniões que estavam acontecendo, né, na casa da Madame Plaine Maison, que era uma médium, né? Então ele foi convidado para ir em outra sessão mediúnica na casa da família Baudin, né, a família Baudin, que tinha as filhas, né, Julie e Carol, né, Baudin. Chegando lá, ele começou a fazer perguntas, e ele já ia levando um bloquinho, fazendo perguntas e anotava as respostas.
Chegou um momento em que, depois de ele colher essas perguntas, né, essas respostas, analisar, e depois, mais tarde, ele ganhou também uma pilha de cadernos com anotações de respostas de espíritos, ele ganhou de pessoas estranhas que ele não conhecia, e ele se debruçou sobre isso, ele viu que poderia publicar um livro. Assim, o professor Rivail publicou um livro chamado O Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas. Nas manifestações apareceu um espírito chamado Zéfiro, ou Zéphir, né, como ele falou lá em francês, que era o espírito protetor dele, que ia ajudá-lo, né, nessa empreitada nos estudos, tal, mas é o seguinte, ele podia chamá-lo de A Verdade. E esse espírito chamado A Verdade disse que, para o professor Rivail, que em uma existência passada dele, quando ele era druida, o nome dele era Allan Kardec. Pronto, falou só isso. O professor Rivail, ele quando estava lá com a boneca, né, do livro dos espíritos, pronto para ser levado para a gráfica, ele pensou, né, qual o nome que eu vou usar? Isso não é de minha autoria, eu apenas estudei e organizei, sistematizei. Então ele pensou, já sei, assinou Allan Kardec. Allan Kardec é o pseudônimo do professor Rivail. E ao mesmo tempo é o nome que ele tinha quando ele era um druida da região da Gália, onde é a França hoje. Então, dessa maneira, saiu o primeiro livro da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, em 1857. Ele saiu de uma forma reduzida, depois foi ampliado, revista ampliada, perguntas. Depois, mais tarde, de acordo com os estudos desse professor Rivail, surgiu o Livro dos Médiuns. E depois do Livro dos Médiuns veio o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. A versão que nós utilizamos, que nós estudamos, né, no Brasil e no mundo, é a terceira edição que Allan Kardec lançou. Que antes era imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, depois passou a ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois veio o livro A Gênese, foi lançado por Kardec. E, por fim, o livro O Céu e o Inferno. Então, são 5 livros da obra básica. Nesse momento em que Allan Kardec ele organizava e sistematizava os livros lá na França, no Brasil já tinha grupos espíritas que faziam, né, estudavam a doutrina espírita. Tinha um no Rio de Janeiro, que era o Centro Espírita Confúcio, e outro na Bahia, em Salvador, que eu não me recordo o nome nesse momento. Mas quem se recordar, comenta aqui embaixo, por favor, no vídeo, para que a gente fique sabendo. Então, dessa maneira, o Espiritismo foi se desenvolvendo no Brasil, e assim foram aparecendo aquelas pessoas que fizeram a diferença na doutrina espírita, né? Como, por exemplo, Bezerra de Menezes, Anália Franco, Chico Xavier e Divaldo Franco, né, que são pessoas que realmente fizeram muito valer a doutrina espírita e o movimento espírita. E assim foi que nós chegamos, né, que em 1919 surgiu esse centro espírita lá em Bauru, São Paulo, que foi a história que a gente leu desse livro aqui, maravilhoso, né, de Richard Simonetti. E o espiritismo ele atrai antagonistas. Não se entende, a gente não entende por quê, pois o espiritismo não é contra nenhum tipo de manifestação religiosa. O espiritismo não condena a Igreja Católica, não condena a Igreja Evangélica ou Protestante, como queiram, não condena as religiões de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé, não condena também as religiões não cristãs, né, como o budismo, o islamismo, shintoísmo, o hinduísmo e tantas outras. Então, é complicado entender por que o espiritismo vinha sofrendo ataques. E não raro a gente via que em primeiro momento eram os padres, né, das igrejas que atacavam os espíritas e os centros espíritas. E chegava a promover realmente assim uma verdadeira cultura do cancelamento contra os espíritas daquela época. A gente vendo a biografia de Francisco Cândido Xavier, a gente viu que ele sofreu bastante com um determinado padre na cidade de Pedro Leopoldo, né, que foi onde ele nasceu e onde ele fundou o primeiro centro espírita, que era o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E lá realmente havia esse desentendimento. Aí mais tarde, também não se entende por que a religião evangélica, os protestantes, começaram a se voltar contra os espíritas. E a gente via que eram ações assim que não dava para entender, né, realmente. Porque o espiritismo ele tem muito a ver com a religião protestante, né? Se você for pegar assim na pureza, né, da religião protestante. O espiritismo não tem imagens, a igreja protestante também não tem imagens. O espiritismo ele se pega na letra mesmo, na fonte, né, que é o Novo Testamento. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é todo baseado no Novo Testamento. Você vê que a igreja evangélica foi a reforma protestante que trouxe a Bíblia
participação especial aqui, ó, da Chanel, trouxe a Bíblia para o povo, para todo mundo, né? Assim, para todo mundo conhecer a palavra, né? E assim o Espiritismo também, né? E tanto é que Allan Kardec usa a tradução de Sacy, que era um grande tradutor lá da França, que fez a tradução mais confiável da Bíblia para o francês, e ele usou para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, é complicado a gente entender. O que nós podemos falar sobre isso é que cada um está no seu momento, cada um está na sua, né, maturidade espiritual, vamos dizer assim. Hoje em dia é menos, hoje em dia a gente vê que as pessoas já respeitam, já quando falam em espiritismo, eu já vi mesmo, a minha família toda, eu sou de Goiânia, moro em Brasília, mas sou de Goiânia, são todos eminentemente evangélicos. Antes eles me atacavam, ficavam me tentando, me colocando em situação assim que eu poderia cair em contradição e tudo mais, né? E eu falava para eles, engraçado, vocês fazem comigo o que os fariseus faziam com Jesus, né? Quando colocava ele em situação assim adversa. Só que hoje em dia eles têm um tratamento diferente, eles me perguntam como está o grupo espírita, como estão as atividades, né? Eu tive a grande felicidade de uma vez, quando minha mãe veio me visitar aqui em Brasília, minha mãe é evangélica, ela foi fazer campanha Alta de Souza com a gente e ela adorou, ela amou fazer campanha Alta de Souza, arrecadar alimentos, deixar uma mensagem espírita, né? Que é a divulgação do espiritismo. E depois ela viu lá que estava, na ocasião, já estava começando a fazer as cestas básicas para fazer a doação. Isso num grupo espírita que eu frequentava aqui em Brasília. Hoje eu frequento outro. Então, assim, a gente vê que as coisas evoluem, as coisas crescem e vão se melhorando, graças a Deus. É porque mudou alguma coisa? Mudou o homem, a pessoa, né? Nós espíritas mudamos, nós espíritas começamos a ter também uma posição diferente, né? Talvez a gente não dê mais, não começou a dar tanta importância para as agressões, né, que a gente vinha sofrendo. E eles, os religiosos intolerantes, mudaram também. Mas eu também não quero ser assim uma pessoa que só vê cor de rosa e dizer que não existe. Existe sim intolerância religiosa, infelizmente. Existem agressões. E hoje em dia, os nossos irmãos da Umbanda são os que mais sofrem essas agressões. Não raro a gente vê esses tendas de Umbanda sendo atacados, né, tendo as suas imagens quebradas e toda a sua liturgia, os seus cultos, né, ficarem arriscados de não acontecer. Isso é muito triste, porque se existe uma religião no mundo é porque Deus quis que assim o fosse, é que Deus realmente deseja que seja. E o lugar de Deus, vamos convir, né, meus irmãos? O lugar de Deus está ocupado, né? Então, assim, o lugar de Deus já está ocupado. E não cabe a nós ficar julgando, dizendo tal ou tal coisa, que tal religião é melhor, que tal religião salva, que a minha religião vai levar você para o céu, que a religião do fulano vai levar para o inferno. Vamos falar uma verdade, né? O que é o céu, o que é o inferno? Né? O Espiritismo nos ensina que o inferno e o céu não é nada mais que a nossa condição emocional. Duas pessoas podem estar uma ao lado da outra. Uma pode estar no céu e a outra pode estar no inferno. Elas podem realmente assim até se tocarem. Mas aquela condição emocional, evolução espiritual em que se situam, é que acontece isso. Então o céu e o inferno não é uma região geograficamente situada, certo? E o demônio, né? O que seria o demônio? Como foi falado no livro ali, a gente viu, o demônio não é nada mais do que a alma ou o espírito de homens e mulheres que estiveram aqui entre nós e que eram pessoas que por algum motivo sofreram alguma desilusão ou talvez passaram por um momento difícil ou então se devotaram ao mal, né, por algum motivo, e quando desencarna, ou seja, quando sai desse avatar aqui físico e vai para o mundo espiritual, depois da morte física, né, que é o desencarne, continua fazendo as suas mazelas, as suas torpezas, as suas perseguições, as suas ações de ódio, porque agora o espírito está fora do corpo, então ele pode realmente fazer muito mais, exatamente. E esses espíritos um dia vão ser resgatados, né? Esses espíritos que estão contra a lei divina, né? Que a lei divina diz que a gente deve praticar o amor e a caridade, né? Que existe a lei de amor e de caridade e a gente deve praticar, então eles estão fora da lei, eles vão ser reajustados, vão ser levados. Existe a reencarnação compulsória para aqueles espíritos endurecidos que não querem reencarnar. E é tudo assim, existem vários mecanismos para esses espíritos se dobrarem, né? Porque, afinal de contas, Deus é Pai. E se Deus o quer, assim será. Agora eu quero falar aqui sobre a Revista Espírita.
mas ela é de o ano 1860 e é de abril de 1860. Ela fala de uma coisa que agora acontece muito entre nós espíritas, que são desavenças, são intrigas. Vamos ver o que ele fala aqui? Revista Espírita, eu só quero dizer o seguinte, foi lançada também por Allan Kardec, saíram 12 exemplares como esse, porque chegou um momento em que o próprio Allan Kardec estava com dificuldade de responder às cartas, porque eram muitas cartas que ele recebia lá em Paris, né, na sua casa. Então muitas dessas cartas ele respondia publicando a Revista Espírita de Estudos Psicológicos. Então, assim, para cada ano ele publicava uma revista. E também tinha as viagens que ele fazia para verificar certos fenômenos mediúnicos e outras coisas mais, que ele ia para verificar e ele publicava aqui para as pessoas verem. Ou seja, entre um livro e outro saía matérias na Revista Espírita. Então eu estou aqui agora em abril de 1860 e o Espírito São Luís, ele foi solicitado a dar um ditado espontâneo. E ele escreve o que segue pela mediunidade da senhora Rouet. Eu não falo francês, tá? Então, se alguém puder comentar aqui como é que a pronúncia, viu? Rouet. Vamos lá? Eis-me aqui, meus amigos, pronto a vos dar meus conselhos, como tenho feito até hoje. Desconfiai dos espíritos maus, que poderiam insinuar-se entre vós, procurando semear a desunião. Infelizmente, os que querem tornar-se úteis a uma obra sempre encontram obstáculos. Aqui não se acha a pessoa generosa que os conhece, mas o encarregado de executar os desejos que ela manifesta. Não temais, triunfareis de todos os obstáculos pela paciência, uma atitude firme contra as vontades que querem se impor. Quanto às diversas comunicações que me atribuem, muitas vezes é outro espírito que toma meu nome. Pouco me comunico fora da sociedade. Ele fala da Sociedade de Estudos Espíritas, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Pouco me comunico fora da sociedade, que tomei sob meu patrocínio. Aprecio esses lugares de reunião, que me são especialmente consagrados, mas é somente aqui que gosto de dar avisos e conselhos. Assim, desconfiai dos espíritos que frequentemente se servem de meu nome. Que a paz e a união estejam entre vós. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que criou o bem, eu vô-lo o desejo. São Luís. Então, assim, geralmente quando um grupo espírita é novo e ele começa a desenvolver os trabalhos, aí, principalmente a parte mediúnica, às vezes acontecem investiduras de espíritos malfazejos, espíritos, né, mal intencionados, que querem ou brincar com os membros daquele grupo espírita, né, uma brincadeira sem graça, claro, ou então com a sua revolta colocar todo mundo, sabe? Às vezes os espíritos, eles fazem aposta entre si, falam assim, você quer ver, fulano, se eu não vou desmanchar esse grupo espírita aqui em menos de um mês? Aí ele vai lá e consegue colocar todo mundo uns contra os outros, aí quando vê o espírito acaba. É diferente quando, por exemplo, um grupo de pessoas sai de um grupo espírita e funda outro. Você pode ver que a obra continua, ou seja, a gente está tendo aí mais uma célula dentro do movimento espírita. Agora é diferente quando um grupo espírita simplesmente acaba e ninguém faz mais nada. Isso aí é grave. Isso é grave. Porque, num caso, você está vendo que está tendo continuidade, permanência, né, do movimento espírita. Então, assim, a sustentabilidade está acontecendo nesse caso. Já no outro, em que as pessoas se zangam umas com as outras e cada um vai para o seu lado e ninguém faz mais nada, isso é terrível. Isso é a vitória das trevas, né? E São Luís aqui ele adverte, já desde aquela época, em 1860, ele advertia que os espíritos podem tomar nome de espíritos superiores. Mas Allan Kardec, ele era tão assim cirúrgico nos seus apontamentos que no Livro dos Médiuns ele já colocou isso aí. Ele já deixou claro isso aqui, que o nome que o espírito assina à mensagem psicografada pouco importa. O que importa é o teor da mensagem. Então o nome, muitas vezes o nome é só uma referência, mas não quer dizer muita coisa. Então, assim, convém analisar friamente a questão, né, a psicografia, o texto.
E se tiver alguma dúvida ou tiver alguma coisa muito polêmica, guarda, espera, né? Como diz o outro aí, deixa lá, né, no cantinho, que daqui a um dia muitas das coisas que estão dizendo ali, se for verdadeira aquela carta, vão se realizar, vai se confirmar, certo? E para o Espiritismo também é muito melhor nós negarmos 9 verdades do que aceitarmos uma mentira, né? Todos sabemos disso, né? Então é nesse sentido que a gente leva. E olha só, mais tarde, nessa mesma Revista Espírita de abril de 1860, que eu estou com ela aqui em mãos, veio essa mensagem aqui também, né? Um membro da sociedade faz essa observação. Como pode um espírito inferior usurpar o nome de um espírito superior sem o consentimento desse último? Isso não pode senão com má intenção. Por que então os espíritos bons permitem? Se não podem se opor, serão menos poderosos que os maus? Isso aqui é a pergunta do nosso irmão aqui, né? E olha só a resposta. A isso foi respondido: existe algo mais poderoso que os espíritos bons, Deus. Pode Deus permitir que os espíritos maus se manifestem para ajudá-los a se melhorarem e, além disso, para testar a nossa paciência, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa firmeza em resistir à tentação e, sobretudo, exercitar a nossa perspicácia em distinguir o verdadeiro do falso. Bem, eu não vou continuar lendo aqui porque é um pouco extenso, mas quem quiser, procura esse livro aqui e leia, abril de 1860. Então, são as provações da vida, né? Deus permite que acontece esse suposto mal para que a gente seja provado, para que a gente seja testado. E a gente assim vai ganhando o quê? Tônus, a gente vai ganhando condições de enfrentar, né, essas coisas. Porque se a gente apenas vai ficar na maré mansa, naqueles dias ensolarados e céu estrelado, naquela maré, que marinheiro nós seremos, né? Que marinheiro nós poderemos ser? O verdadeiro marinheiro é aquele que sabe navegar nas águas fáceis, nas águas tranquilas, mas também sabe navegar nas águas turbulentas, em meio às trevas. Esse é o verdadeiro marinheiro. Então nós, como espíritas, né, como médiuns, como trabalhadores de casas espíritas, nós devemos saber nos portar quando tudo está indo direitinho, bonitinho, né, redondinho, maravilhoso, quando as doações chegam aos montes, quando os trabalhadores se oferecem aos montes, quando a plateia que vem, o grupo vem para assistir às palestras públicas também vem aos montes. Nós devemos saber nos portar dessa maneira, mas também devemos saber nos portar quando a gente está em escassez, quando os recursos financeiros faltam, quando a água e a luz é cortada. Nós devemos saber nos portar quando os ataques surgem à nossa casa espírita, quando as pessoas vêm falando coisas que são verdadeiras injustiças contra a casa espírita que a gente está. Nós devemos saber nos portar assim. O nome disso, meus irmãos, chama-se maturidade espiritual. Lembra do Chico Xavier, quando ele ensinou para nós? Isso também passa. Uma frase pequenininha, né? Isso também passa. Então, quando estivermos na opulência, quando tudo estiver dando certo, quando a vida parece sorrir para nós, lembre-se, isso também passa. Mas quando estivermos em meio às trevas, em meio às injustiças, em meio aos ataques, em meio à escassez, em meio à incompreensão geral, lembre-se do Chico Xavier, isso também passa. Então é com muita alegria, com muita felicidade que eu desejo vida longa ao Grupo Espírita Boa Nova. Que vocês continuem e vão firmes mesmo, sabendo que eras de tribulações vão vir. Mas lembrem-se, quando estivermos num pico da noite, é nesse momento que começa a madrugada. E da madrugada vem um dia lindo. O sol raia e assim a gente está no dia, né, na claridade. Então é isso. Eu sou do canal Somos _ Espiritismo, meu nome é Ed. Quem puder, por favor, lá no Instagram, siga a gente lá no canal. E também no YouTube, quem puder, se inscreva no nosso canal, tá certo? E no Facebook nós temos uma página também. Por favor, curtam. Eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus e até outro dia. Tchau.